Oba, estamos aqui. Vamos fixar o assunto da live primeiro. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, só um minutinho, tô tentando fixar o assunto da live aqui pra gente, tá bom? Feliz Páscoa pra todo mundo. Vamos lá, agora eu vou fixar o assunto da live. Prontinho. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar de mulheres, política e coronavírus. Quem vai estar com a gente é a psicóloga Mariana Luz. Tô esperando ela por aqui. E, enfim, hoje vai ser super legal. Como é que tá a Páscoa de vocês? Espero que esteja boa, assim como a minha. Para eu saber que tá todo mundo me ouvindo, se vocês puderem, por favor, pressionar o coraçãozinho aqui no canto direito da tela, me ajuda bastante. Para eu ter certeza que vocês estão ouvindo bem. Se vocês não estiverem ouvindo bem, vocês podem também me mandar uma mensagem, só para eu ter certeza que o áudio está funcionando bem. Ótimo, legal, já tô vendo alguns coraçõezinhos aqui. Hoje, domingo de sol, todo mundo preso em casa, mas a gente vai poder desfrutar desse momento, pelo menos para conseguir conversar um pouco, né? Não sei como é que tá a quarentena de vocês, não sei se tem pessoas de fora de São Paulo aqui hoje. A última live tinham pessoas de Porto Alegre, tinham pessoas de Curitiba. O Nordeste tá sempre presente por aqui, acho ótimo. Aliás, saudades do Nordeste, parece que eu vou ficar bastante tempo sem ver o estado, mas sem ver os estados do Nordeste, mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver se a Mari consegue entrar ao vivo. Olha aí, Goiânia, adorei. Pessoal, para eu saber que tá todo mundo ouvindo direito, se vocês puderem, por favor, pressionar o coraçãozinho, eu agradeço. Oi, Mari! Tudo Oi, bem? Miri, peraí, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que tá baixo pra mim, mas pronto, agora tá melhor. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem, por favor, pressionem o coração para eu ter certeza que o áudio tá funcionando. Acho que tá. Já vi que mandaram. Tá, tá sim. E aí, Mari, tudo bem com você? Eu tô ótima, quer dizer, ótimo, né? Ótima dentro das circunstâncias, né? Que a gente tá vivendo, né? É que se a gente fala que tá ótimo, as pessoas ficam até assim, né? Mas dentro Tô com do que a gente saudade tá de vivendo, você. eu A última também. vez que a gente Ai, se viu Iri, foi, acho que, num evento da Avon, não dá foi? bom, faz tempo, Faz nossa. um tempinho. Não, aí a gente fica pensando quantos cafés a gente deixou, Pois é. deixou pra É, lá mas desde que começou quando, essa quando loucura, acabar, né? quando acabar a quarentena, eu tenho vários. Eu já tenho uma lista de cafés para atualizar, uma lista de cafés. Eu imagino, eu imagino. Mas e aí, como é que você está de Páscoa? Feliz Páscoa, inclusive. Obrigada, para ti Já comeu também, Miri. chocolate? Já comi chocolate, um ovo de Kit Kat maravilhoso. Ai, que Um delícia. pedaço só, né? Que a gente tem que fazer render, né? Tem Então, que fazer vamos render. devagarzinho. Tem que fazer Não, eu render. não comprei ovo esse ano pra mim, eu comprei só pro meu namorado. Achando que ele não ia comprar ovo e tal. Aí, como ele não comprou um ovo pra mim, ele resolveu fazer um bolo. A casa inteira tá cheirando a bolo de chocolate. Ou seja, além de comer o Uhum. ovo, eu vou ter que comer bolo. Porque, né, eu vou ter que fazer sacrifício. Ele fez pra mim, entendeu? Tem que me Sim. sacrificar. Então Não vai tem o ser que uma fazer. Páscoa melhor ainda, né? Com ovo e com bolo. Eu amo bolo, eu sou, tipo, coração para bolos. Eu Eu com doce adoro. também sou um negócio, Ah, Mari, mas enfim, é. nem quero falar sobre isso. Mas enfim, Mari, que E bom que você tá por aqui. Eu queria começar, eu já fixei o assunto da live aqui em cima, então eu se alguém vi. quiser ver do que a gente vai falar sobre mulheres, política e coronavírus, mas vai estar fixado para todo mundo que entrar, enfim, para a gente saber exatamente o que vai estar sendo discutido. Mari, eu queria que você começasse, por favor, se apresentando para as pessoas do meu Instagram e eu farei a mesma coisa depois de você. Claro. Bom, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga clínica e sou ativista em direitos humanos, em
questões raciais e de gênero, onde eu faço consultoria e também dou palestras na mesma temática. Nas questões de gênero, bem voltado para a violência contra a mulher, né? E as questões raciais, saúde mental da população negra, é onde eu foco mais. Isso é bem legal. Bom, pessoal, para quem está entrando pelo Insta da Mari, meu nome é Irina César, eu sou socióloga, formada pela Universidade de São Paulo. Eu sou mestra em administração pública, formada pela Fundação Getúlio Vargas, sou especialista em empoderamento econômico feminino, embora vocês percebam pelo meu Instagram que eu falo sobre o universo feminino no geral, principalmente as pautas de economia, política e costumes. E também sou fã das pautas de desenvolvimento econômico e saúde. Atualmente eu sou gerente de relações governamentais em uma multinacional de tecnologia no Brasil. Ou seja, eu estou sempre no sul do Brasil, conversando com os nossos amigos parlamentares, tentando fazer com que o nosso ambiente de negócio seja menos burocrático e mais eficiente. Mas hoje a gente vai falar de 3 assuntos que eu gosto muito, que são mulheres, que são política e são saúde a partir do foco de coronavírus. Mari, acho excelente a gente estar juntas aqui para falar sobre isso. Eu acho que você tem um background muito interessante, tanto pelo seu atendimento na Avon, quanto pelo seu foco em saúde clínica. E, inclusive, eu estava lendo alguns dados, né, hoje de manhã, porque a OMS, a parte boa, entre aspas, tá? Mas eu sempre gosto de ver o copo meio cheio, estava fazendo algumas divulgações de dados sobre diferenças, né? Sobre questões psicológicas, atendimento, etc., entre homens e mulheres. E eu não sabia, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante, e isso está sendo exacerbado em alguns pontos por conta da pandemia que a gente está vivendo agora, mas eu não sabia, por exemplo, que no Brasil a maioria das tentativas de suicídio são de mulheres, enquanto a maioria dos suicidas são homens. O que eu quero dizer com isso? Sim. Quando o homem se suicida, ele é muito mais eficiente, ele vai lá e, infelizmente, ele consegue chegar no ponto que ele queria, que é tirar a própria vida. Enquanto a mulher trata muito do suicídio como uma tentativa de buscar ajuda. É muito triste falar sobre isso, a temática do suicídio é bastante complicada, assim como falar de saúde mental, etc. Mas eu acho que é interessante a gente trazer essas questões para falar um pouco mais de quanto isso pode ser exacerbado pelo próprio momento que a gente está vivendo. Enfim, a gente pode depois falar um pouco mais sobre a questão da violência externa entre aspas, né? Porque a violência contra a mulher, ela ocorre por pessoas que estão dentro da própria casa. Sim. Mas eu achei muito interessante, depois eu vi que também a OMS traz que 5,1% das mulheres sofrem depressão, frente a 3,6% dos homens, ou seja, a depressão está mais caracterizada, ela está mais próxima do universo feminino. E 4,6% das mulheres sofrem transtorno de ansiedade, enquanto só 2,6% dos homens passam pela mesma coisa. Não tem pessoa melhor nesse momento para debater esses dados comigo que não seja você. E eu queria ouvir um pouco mais da sua percepção sobre isso, por favor. Ira, eu acho que a gente tem 2 caminhos importantes quando a gente pensa em saúde. Você traz esses dados super importantes. Bom, dados, acho que a primeira coisa é a gente pensar e debater sempre à luz dos dados, né? Porque a gente tem que entender que os números, eles são muito importantes para onde a gente quer chegar, né, Ira? A gente sempre quer chegar em políticas públicas efetivas, a gente sempre quer chegar em pensar saúde para todos. Então, a gente só consegue transitar pelos espaços se a gente falar a partir dos dados, né? Bom, esses dados que você traz, Iri, né, de homens que cometem mais suicídio e mulheres que tentam, mas os homens é que acabam sendo mais efetivos, infelizmente, nessa questão do suicídio, acho que a primeira coisa é a forma que a gente pensa masculinidade e feminilidade. Aí você pode falar, nossa, mas não tem nada a ver, a gente está falando de suicídio. Tem tudo a ver com gênero, né? Tem tudo a ver com gênero. Aliás, tudo tem a ver com gênero, raça e classe, a gente sabe. Mas essa questão dos dados, os homens, eles têm muito mais dificuldade, até pela forma como eles são criados e o que a sociedade impõe para eles, que eles não podem falar sobre si, sobre o que sentem, né? Sobre sentimentos. Se eles forem vistos como mais sensíveis, isso seria julgado como não masculinidade nesse modelo. O modelo que a gente tem é tóxico, né? Não os homens são tóxicos, né? Eu gosto de fazer essa diferenciação. A gente tem um modelo que não ajuda, né? Então, o machismo, ele também, nesse caso, atinge os homens. Então, quando a gente fala
deles se suicidarem mais tem a ver com isso. E, por outro lado, dos números maiores, no caso das mulheres, que você falou sobre depressão, ansiedade, bom, o Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo. Caramba! Isso já fala muito sobre nós. E um dos primeiros em depressão, né? Caramba! Não tinha a menor ideia. Sim. E quem que busca, os nossos consultórios, quem busca historicamente muito mais são as mulheres. Então, a questão dos dados é que as mulheres, elas conseguem buscar mais do que os homens. Uhum. Porque eu acho que se a gente não tivesse, vamos dizer, uma subnotificação na clínica, sabe? Fazendo só essa brincadeirinha de que se os homens tivessem a mesma liberdade para buscar o atendimento como as mulheres, eu não sei se a gente teria esses números. Entendeu? A gente, por conta de todos esses papéis de gênero, o que é esperado do homem, esperado da mulher, eu vejo isso, assim. Eu vejo o quanto que o machismo tem adoecido as pessoas, né? Todos nós. Obviamente que a gente sabe que afeta homens e mulheres de formas completamente diferentes. Não estou trazendo isso para o mesmo patamar, nem comparando, mas é importante a gente pensar como as questões de gênero elas vão afetando a saúde mental das pessoas e traz esses números altíssimos, né? Com certeza. Não, eu acho que, infelizmente, a cultura que a gente tem, ela coloca o masculino numa posição de não poder demonstrar fraqueza ou demonstrar que precisa de ajuda. O que causa um efeito sobre todos nós, né? Porque um homem que não pode buscar ajuda, ele vai se tornar violento. Assim como qualquer pessoa. Uma pessoa que não pode buscar ajuda, ela se torna violenta. Mas ele, consequentemente, ele se torna violento. E em quem que ele vai despejar essa violência? Em quem está mais próximo dele. A gente tem que falar sobre saúde mental do masculino, sobre saúde mental de todos, mas temos que falar de saúde mental do masculino, porque senão a gente não vai conseguir quebrar essa roda horrível de violência que a gente tem dentro da nossa sociedade, que é uma coisa completamente abjeta. E, inclusive, com isso a gente vai cair, a gente vai passar para o que tem acontecido com a violência a partir do cenário do coronavírus. Será que a violência ela tá igual? Será que porque as pessoas não estão saindo na rua, a gente está tendo menos violência? Porque eu acho bem impressionante, né? Se você continua tendo, ou você tem uma ampliação da violência durante um momento de encerramento dentro do espaço privado, isso significa que necessariamente a violência ela é voltada mais contra um determinado segmento da população. Eu tenho visto algumas pessoas falando muito. Eu ainda estou achando, Mari, não sei qual que é a sua percepção, mas eu ainda estou achando muito tímida a forma com que a gente tem falado sobre o aumento da violência durante a pandemia do coronavírus. Tudo bem, é um fenômeno recente, concordo, mas eu acho estranho a gente não tá tendo uma abordagem maior da mídia sobre isso. O que você está sentindo? Sim. Então, Iri, a gente já tem esse problema que a violência contra a mulher ela é uma pandemia em si, né? Assim, os números são surreais no mundo inteiro, mas eu quero focar no Brasil, né, que é o 5º país que mais mata mulheres. E quando a gente pensa nessa informação, eu acho tão grave. Cada vez que eu falo sobre isso, dá até aquela pontada, assim, né? Que a gente não consegue se conformar, né? Como o Brasil tem números altíssimos, né, de violência contra mulheres e meninas, que inclusive é um assunto pouquíssimo falado por conta dos tabus que envolvem a gente pensar violência em adolescentes e crianças. Né? Mas essa questão da subnotificação, porque o que está acontecendo na realidade é uma subnotificação. Como as tensões familiares elas aumentam porque as pessoas estão dentro de um mesmo espaço, convivendo, muitas vezes um espaço pequeno, né, onde eu não tenho aquele alívio de que o companheiro sai para trabalhar, né, de que a pessoa vai para o bar. Não, tá todo mundo ali 24 horas. Né? Isso gera muitas tensões, naturalmente já geraria muitas tensões. Quando a gente está falando dos lares, e aí o Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos trouxe um dado que mais de 90% da violência acontece dentro das casas. Então a gente tem um dado altíssimo como esse. Isso antes de quarentena. Já é um dado do Brasil, né, de onde a violência acontece. Então a gente pensa nesse número. E aí a gente pensa no isolamento, na quarentena. Como é que as mulheres fazem para pedir ajuda?
né? Exatamente. Então, eu concordo contigo que, assim, a China, ela alertou, né? As ONGs chinesas, as ativistas chinesas, elas alertaram, né, que ela triplicou o número de casos durante a quarentena e foi o primeiro país que adotou o isolamento, né, como forma de combate à pandemia, né, a Covid-19. Então, a China alertou e desde então vejo que os países têm se mobilizado, né? É que a gente tem aqui no Brasil um problema sério, que inclusive eu queria muito que você falasse sobre isso, porque eu sei da sua especialidade, para falar de políticas públicas, porque a gente está falando de uma ausência delas nesse momento, né? E assim, o Brasil está se organizando, então, há 2 semanas, se eu não me engano, o boletim online foi liberado, né? Então as mulheres conseguem fazer agora, só não em caso de estupro, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso. O caso de estupro precisa ser presencial, porque tem outros procedimentos que precisam ser seguidos. Mas, com exceção de estupro, outros crimes relacionados à violência contra a mulher, eles podem, agora você consegue fazer o boletim online. Então, isso é uma medida, mas eu concordo contigo, ainda tem, a gente tem um movimento um tanto quanto tímido nesse sentido, mas que tem aumentado nas últimas semanas, até pelas lives, eu tenho visto, né? A Ana Paula Padrão fez umas lives super interessantes com promotoras, com a própria Mafô, né, gerente do Instituto, que é um grande nome, que Uhum. traz, né, esse debate da violência. Então, assim, eu vejo que tem essa movimentação, mas comparado ao número de mulheres que a gente tem no país, né, que nós somos a maioria, não é o suficiente ainda. E o que me preocupa muito é a subnotificação, né, Iri? A subnotificação que já é um problema que a gente tem histórico. Né? A gente tem esses números para poder batalhar por políticas públicas e a gente sabe que já são subnotificados. A gente tem um número muito maior de violência, na verdade. Só que nem todas chegam até os órgãos que podem trazer esses dados para a gente. Agora, com todo mundo dentro de casa, sem conseguir sair, a subnotificação se torna um problema ainda maior, um problema de a gente aumentar não só os casos de violência, mas principalmente de feminicídio. Com certeza. Eu acho bem interessante, por exemplo, na semana passada, o Rio de Janeiro ele tinha fornecido um dado bem interessante, que é o aumento de 50% nos boletins de ocorrência por conta Sim, eu de vi. violência doméstica. E no Paraná, a gente teve um aumento até semana passada de 20%. Uma das meninas aqui na live estava dizendo que o estado do Pará divulgou dados falando sobre redução da violência doméstica. Eu não sei como é que o estado do Pará está fazendo em relação à quarentena, mas se estiver rolando alguma quarentena, é muito difícil que esses dados tenham diminuído. Sim. É muito Ó, difícil escreveram que aqui, ó. tá. Ela tá colocando aqui. Escreveram que eles não, o Pará ainda não disponibilizou o boletim online. Ah, então. Então talvez essa seja a principal motivação. Aí fica um pouco complicado. Eu acho que do ponto de vista de políticas públicas, tem algumas questões que a gente tem que pontuar, né? O Brasil tem hoje uma das leis mais fortes e mais referências no mundo. Em cenário mundial, é uma das leis mais elogiada e uma das leis Sim, mais colocadas em prol da segurança da mulher, que é a Lei Maria da Penha. Inclusive, já ganhou sim, prêmios internacionais por conta da sua eficiência e da sua cobertura. Infelizmente, você só depender de uma lei escrita, você dificulta muito que você tenha efetivamente um atendimento preciso. Por exemplo, no estado de São Paulo, você teve a primeira delegacia focada em crimes contra as mulheres, que foi algo histórico, foi algo significativo. sim. Tanto é que esse modelo de atendimento de delegacia para as mulheres, ele se espalhou pelo restante do país. Hoje você já tem mais delegacias, ela já se consolidou como eficiente em termos nacionais. Então você teve o exemplo de um estado que depois ele se espalhou para o restante do país. Uma política de governo que eu gosto muito em relação ao atendimento de mulheres vítimas de violência é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Sim. Brasileira é um atendimento novo em São Paulo, mas já é um modelo de atendimento que existe em vários estados. A primeira unidade foi em Brasília ou no Centro-Oeste, mas enfim, a Sim. gente já tem outras unidades no Brasil. E é um equipamento que concentra tudo que uma mulher vítima de violência precisa. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando uma mulher vítima de violência, ela, em primeiro lugar, ela toma a decisão de entrar com um boletim de ocorrência
ou de denunciar aquele companheiro, enfim, a pessoa que está fazendo aquela violência com ela. Por que eu falo aquela pessoa e não só companheiro? Porque a gente acha que na Maria da Penha, por exemplo, ou enfim, outras políticas de acolhimento contra as mulheres, só conta quando a violência é cometida pelo Não. companheiro. E não é. Se ela for cometida pelo Sim, irmão, se ela for cometida pelo pai, se ela sim. for cometida pelo sobrinho, ela também pode acessar o mesmo arcabouço. Quando essa mulher chega numa delegacia, ela toma a decisão de eu vou entrar com processo contra esse homem, você acaba tendo uma linha de próximos passos que ela tem que fazer. Ela tem que entrar com boletim de ocorrência. Aí alguém tem que entrar com uma medida protetiva quando é o caso. Aí depois vai a julgamento. Mas essa mulher, ao mesmo tempo, ela precisa de creche para o filho, ela precisa de abrigo, ela precisa procurar um Sim. emprego. Enfim, você percebe que um pequeno início de atendimento, ele vai se derivar em uma gama de necessidades gigantesca. Porque normalmente a mulher que é parceira de um homem que comete violência contra ela, normalmente ela é praticamente uma mãe solo. Porque o homem que comete violência contra a mulher, ele raramente tem um cuidado com seus próprios filhos. Esse cuidado acaba recaindo inteiramente sobre a mulher. E na Casa da Mulher Brasileira, por que é um equipamento tão completo? Porque ela chega e faz o boletim de ocorrência ou faz a denúncia, ela já é atendida por uma equipe de saúde, ela já é verificado como que essa mulher está em condições de emprego. Ah, ela precisa de abrigo? Já vai ter abrigo na Casa da Mulher Sim. Brasileira. Ah, ela precisa de um atendimento psicológico? Já vai ter o encaminhamento Ah, dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, hoje, para mulheres vítimas de violência, para mim, o equipamento mais forte é a Casa da Mulher Brasileira. É claro que você vai ter a atuação da Defensoria Pública de uma forma exemplar, principalmente no estado de São Paulo. A Defensoria Pública no estado de São Paulo está de parabéns, porque consegue fazer coisas que nunca você teve uma disponibilidade política tão grande para fazer de atendimento. E eu acho importante a gente estar falando do poder público, mas eu acho que eu queria falar também um pouquinho mais sobre o setor privado. Porque o setor privado, ele tem pela primeira vez em muitos e muitos anos se importado com a temática de violência contra a mulher. Há pouco tempo, não precisa ser muito, tá, gente? Há 6 anos, você ia falar com uma empresa, e isso efetivamente não era eu, porque eu há 6 anos eu estava no poder público. Hoje eu estou no setor privado, mas eu trabalhei muito tempo da minha vida no setor público. Mas se você conversar com as representantes da ONU, elas mencionam muito isso. Há 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, quando você chegava numa empresa privada e falava, empresa, a gente tem que falar sobre violência contra a mulher, os dirigentes das empresas, majoritariamente homens, isso não significa que se você é homem você não liga para esse tema, mas naquela época era um tabu social muito maior, os homens falavam, não, isso é assunto privado, eu não quero falar sobre isso, eu não quero entrar nessa seara. Hoje você já tem uma gama de empresas combatendo a violência contra a mulher. É óbvio. Ah, Irina, são as pequenas e médias que estão com a maioria das ações? Não, gente. A maioria das ações dentro da área privada, no combate à violência contra a mulher, ela vem de grandes organizações. Eu não sei nem se a gente... Tudo bem, hoje no Brasil as grandes organizações representam quanto? Representam pouco, elas são cerca de, sei lá, 8% das empresas do Brasil. A maioria das empresas do Brasil são pequenas e médias. Mas eu acho que a gente tem que ver os exemplos das grandes empresas para que a gente saiba para que lado que a gente tem que seguir. É muito importante que uma pequena, uma média empresa olhe, por exemplo, o Magazine Luiza e veja que eles têm um canal de atendimento, ou seja, se alguma sim. mulher que trabalha no Magazine Luiza e ela é uma empregada ali, uma funcionária, ela entra em contato com uma linha que existe dentro do Magazine Luiza, ela pode pedir auxílio, ela pode pedir ajuda. Isso, inclusive, foi feito pelo Magazine Luiza quando uma funcionária passou por um feminicídio Sim. completamente horroroso. Outras empresas têm referência nessa área. A Johnson Johnson tem falado sobre empoderamento feminino dentro da empresa. Tem tido estímulo a mais mulheres, por exemplo, nos cargos de poder. Mas o que a mulher em cargo de poder tem a ver com a violência contra a mulher? Tem a ver Tudo a que a ver. nossa sociedade só vai começar a endereçar a pauta da violência contra a mulher quando efetivamente mais mulheres estiverem nos cargos de poder. Sejam eles da área pública, sejam eles da área privada, sejam eles da área política, etc. Porque quando você tem a dominância de um setor da sociedade sobre algum local, você não consegue trazer o outro ponto de vista. É a mesma coisa quando a gente fala que é necessário você ter mais diversidade de raça. Eu, Irina, eu gosto muito de ler sobre questão racial. A Irina vai saber falar sobre racismo? Como que eu vou fazer isso? Eu passei por muitas questões na minha vida, mas eu não passei por racismo. Então não dá para eu simplesmente querer endereçar o que o outro viveu na pele. Eu tenho que saber exatamente. Para uma pessoa poder falar
acertadamente de misoginia, ela tem que ter passado por misoginia. Para uma pessoa falar acertadamente sobre racismo, ela tem que ter passado por racismo. Não tem como ser diferente. Eu tô vendo aqui um comentário da Marcela. A unidade foi inaugurada pela Dilma Rousseff em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, Sim, obrigada, Mar. Eu tinha esquecido que era lá no Mato Grosso do Sul. é. Brasília Ó, não tem, ó o Sérgio infelizmente. Barbosa aqui. Que legal. Enfim, Mari, tenho mais ou menos essas questões assim para trazer sobre o ponto de vista de poder público. Tem outras empresas também fazendo coisas bem legais para a área de atendimento às mulheres. Sim. Inclusive, você tem trabalhado com isso no Instituto Avon, não Sim, tem? sim. Não, o Instituto Avon, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu acho o Instituto, eu acho a Avon uma empresa, é, quando a gente pensa nessa questão, assim, o trabalho que a Avon, e não só o trabalho, Irina, são milhões que a Avon investe por ano, né, no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, e a Avon ela é pioneira. Nunca vi uma empresa gastar tanto dinheiro, porque assim, a gente está falando de empresa, né, gente? Ninguém está falando de caridade, o mundo é Uhum. capitalista, a gente tem uma economia Uhum. capitalista que é vigente. Então, e aí você trouxe esses dados, eu lembrei de um dado, né, que até na live passada eu estava discutindo com a Mafô, que é o ano passado foram R$ 1 bilhão perdidos por conta da violência contra as mulheres no Nossa, setor privado. Porque caramba. o absenteísmo e todas as outras questões que vêm por conta das mulheres que sofrem violência causam prejuízo. Então, quando a gente vai falar com as empresas, a gente está falando de prejuízo. Sim. Essa é uma ótima linha de entrada, inclusive, para a gente trabalhar essas questões, porque é de interesse da empresa, muitas vezes, que ela não tenha prejuízo, obviamente. Nenhuma empresa quer ter prejuízo. Né? É, Então, se a mulheres gente está vítimas de falando. violência, se eu não me engano, elas têm 17 dias a mais sem ir ao trabalho por ano, né? Tem algumas questões, mas tem coisa que não precisa ser remunerada, tem uma série Uhum. de questões Trabalho aí que precisa normal. exatamente. Então tem uma Uhum. série de questões ainda. Não é o cenário ideal que a gente gostaria, o que a gente queria mesmo é que todas as empresas, como você mesmo deu exemplo, acho que o Magazine Luiza também é um ótimo exemplo, né? Porque você tem uma linha onde as pessoas podem denunciar, né? E a Avon, ela faz tanto um trabalho externo quanto esse trabalho interno, né? Então, além de injetar muito dinheiro no combate à violência contra as mulheres, dentro da própria Avon também existe esse canal, né, para que as pessoas possam, as mulheres possam denunciar, né, se souberem também de alguém que comete violência, também para denunciar, né? Então, assim, acho que é muito importante as empresas trabalharem essa temática para que a gente possa vencer. E como você falou, essa questão que você traz de cada um precisa falar para o seu par. Eu acho isso muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa, a gente tem debates, às vezes históricos, inclusive, né? De, então pessoas brancas falando sobre racismo, homens falando sobre a desigualdade de gênero, e aí muita gente falando que é contra, a favor, aí surgiu um lugar de fala, aí virou uma bagunça. E acho que é importante a gente colocar os pingos nos is, porque todo mundo pode falar de qualquer assunto. Acho que isso é uma coisa importante. Todo mundo pode falar de qualquer assunto. Só que quando a gente fala sobre esse lugar, a gente está falando de um conceito de empatia que eu sempre gosto de trazer, que inclusive foi cunhado pela Mafô. Gente, sou fã da Mafô mesmo, viu? Por isso que eu falo dela, que é a gerente do Se a gente Instituto. for começar com isso, a gente vai entrar em disputa aqui. Ela é maravilhosa, exatamente. Estamos cercados por muitas mulheres maravilhosas. E aí, quando a Mafô cunhou esse conceito de empatia, porque eu sempre me incomodei um pouco, e quando a gente pensava nesse conceito de empatia, se colocar no lugar do outro. Foi exatamente o que você falou. Como é que você vai se colocar no meu lugar? Não tem Como é como. que eu vou me colocar no seu lugar? Né? São lugares diferentes, a gente ocupa lugares diferentes na sociedade. E a gente não está em disputa de sofrimento, quem sofre mais ou sofre menos. Não é disso que a gente está falando. Né? O que a gente está falando é que cada pessoa ela está dentro de um lugar ali da sociedade. Entendeu? Então, para a gente ter uma troca assertiva, a gente precisa entender o lugar que a gente fala. E esse foi o conceito de empatia que a Mafô trouxe. Né? Então, é empatia a gente entender do lugar que a gente ocupa na sociedade, como isso impacta na vida do outro, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Então, eu vou discutir enquanto mulher negra classe média. Eu sempre fui classe média. Eu nunca fui uma mulher negra periférica. E eu sei que para mulheres negras periféricas, a gente tem outros números que afetam muito mais do que eu, que sempre estudei em escola particular, né, que fiz também faculdade em universidade particular. É uma outra realidade, né, de acessos e de tudo.
né? Então, acho que é muito importante quando a gente pensa, e a gente está falando de marcadores sociais, né? Você é socióloga, né, de formação, então eu sei que os marcadores sociais também para vocês são muito importantes. E aí, marcadores sociais são isso mesmo, é como a gente está no mundo, sendo homem, sendo mulher, né, gênero, raça, todas as intersecções, religião, que aqui no Brasil é muito importante, e a gente tem números altos também dentro das questões religiosas, a gente tem números altos de violência, né? Porque o Brasil é um país muito religioso, então a gente tem que também é um grande marcador que muitas vezes a gente não fala, a gente não traz, e a gente está com essa preocupação até dentro do Instituto Avon mesmo, né? Porque eu faço consultorias lá, né? Em um dos projetos que o Instituto tem números, eu faço em um dos projetos, né? Então, também de pensar religião. Né? Então, acho que é muito importante. Alguém escreveu aqui um comentário que eu achei legal. Ah, aqui, ó. Lugar de fala acabou sendo Eu desvirtuado como vendo esse desculpa para comentário omissão. amando aqui. Eu nem sei quem é que é. Exatamente. Sim, tira o É, chapéu para ela. É exatamente isso. exatamente isso, né? Não só para omissão, mas também justamente para dizer, ah, eu não preciso pensar sobre isso. E a sociedade que a gente quer ir, que é uma sociedade com menos desigualdades em todos os âmbitos, todo mundo precisa se Pensar implicar, sobre entender isso. que, exatamente, o problema é de todo mundo, a solução também vai partir de todo mundo. Exatamente. Mesmo porque os impactos da desigualdade, eles atingem a todos. Um bom exemplo disso, por exemplo, é a questão do trabalho não remunerado, que é majoritariamente exercido por mulheres, e se a gente remunerasse esse trabalho, a gente teria um aumento de 11% do PIB brasileiro. Poucas Oh, pessoas que têm maravilha. noção disso. Mas, assim, o trabalho não remunerado, além dele prejudicar uma parcela gigante da sociedade, que é majoritariamente feminina e é majoritariamente negra ou parda, você acaba deixando que um potencial seja desenvolvido. Tem muita gente que olha para isso e pensa muito no ponto de vista individual, de eu não sei se. Eu não acho que fulano, ciclano, etc., deveria ter tido oportunidade tal, porque eu não sei se essa pessoa endereçaria, não sei o que, que essa pessoa faria. Eu não gosto muito de pensar em casos particulares para falar de problemas coletivos. Eu acho que, assim, são coisas que você precisa evitar. Quando você empodera o indivíduo, quando você parte para o empoderamento individual, ele vai ter um impacto social que as pessoas deixam de medir. Quando você fala necessariamente de melhorar a situação educacional, a situação ocupacional de uma pessoa, você não está prestando um favor a essa pessoa. Essa pessoa vai trazer de volta através da sociedade. Ela vai impactar melhor uma sociedade, ela vai ser mais educada, ela vai gerar menos violência, ela vai trazer mais renda. Nós, como indivíduos, nós somos fatores de promoção social coletiva. E é muito complicado quando você não consegue fazer as pessoas entenderem que investir no outro, mesmo que aquele outro não seja você nesse momento, porque talvez você já tenha sido beneficiado de alguma outra forma, ou talvez você venha se beneficiar em algum momento, não significa que a gente não está que nós estamos desassistindo algumas pessoas. Sim. Quando você está dentro do Estado, isso é uma visão que pode mudar totalmente a sua condução de um governo, que pode mudar totalmente a sua eficiência de governo. Porque quando você está dentro do governo, a sua ideologia individual, ela tem que ser muito medida. Porque quando você vai tomar decisões efetivamente, quando você chega na linha de frente, quando você está com a caneta na mão, às vezes privilegiar, entre aspas, às vezes colocar uma política pública para um determinado grupo, para um determinado segmento, significa que aquele segmento vai fazer um trabalho social por você, que faz parte do Estado. E é muito difícil hoje, infelizmente, as pessoas entenderem um pouco mais disso. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, do acesso do acesso à área pública, né? Enfim, do acesso às vias públicas, de fato. Hoje, poucas pessoas entendem que as mulheres acessam menos o espaço público do que o espaço privado. Ah, mas o Sim. mundo mudou. O mundo mudou, mas a violência no espaço urbano, ela ainda pode ser, ela ainda tem conotações diferentes para o feminino do que tem para o masculino. Ah, mas os homens são muito mais assassinados do que as mulheres. É verdade. Os homens hoje na nossa Sim. sociedade são mais assassinados. Mas a natureza da violência é oposta. Porque o homem é muito assassinado na área pública. Enfim, quando eu falo área pública, eu não estou falando de governo, estou falando de vias públicas, rua, espaço público. Enquanto a mulher é muito assassinada dentro de casa,
por pessoas que ela ama, por pessoas que ela Que ela considera. confia. E o Sim. homem, quando ele vai para o espaço público, o tipo de violência que ele teme é a violência das vias de fato de ser assassinado, de ser roubado. A mulher também tem medo de ser assassinada, de ser roubada, mas existe um elemento a mais que é o elemento sexual, que é uma coisa que a Sim. mulher sofre muito dentro do espaço público, que se você não endereça com política pública, se você não endereça com atendimento público e se você não estimula esse debate no ambiente político e no ambiente privado, você não vai conseguir resolver. Eu vou dar um Sim. exemplo para você. Existem profissões, enfim, atividades que elas são dominadas por homens, porque efetivamente a mulher não pode ter a mesma inserção dentro do espaço público. Você vai ver, por exemplo, o motoboy. Motoboy, é muito difícil você achar uma mulher. Inclusive, olha o nome que se deu, motoboy, que tem a ver com Sim, boy, que é o como se já menino. fosse homem. É muito difícil para uma mulher conseguir efetivamente se posicionar como uma motogirl. Acabei de inventar esse nome, eu nem sei se existe. Porque ela vai estar o tempo todo no trânsito, que é um espaço de muita violência. Ela vai estar o tempo todo chegando em locais que ela desconhece. Ter uma vulnerabilidade a mais na questão da violência é algo muito complicado. E tem pessoas que falam, mas a gente não pode comparar, a gente não pode dizer que um crime é pior que outro. Me desculpem todas essas pessoas, mas para mim morrer na mão de quem você ama, de quem você confia, de quem tá ali porque deveria ser o seu companheiro, deveria ser a pessoa da tua família, é muito pior do que morrer por alguém que você não conhece. Porque você não espera a morte, você não espera a violência extrema por parte de quem dorme com você, por parte de quem te ouve, por parte de quem deveria estar ali ao menos para fazer isso. A natureza do que é trazido para o feminino, ela tem conotações muito difíceis, ela tem conotações profundas. Então, para você fazer um debate sobre impactos em determinados segmentos, seja ele por gênero, seja ele por raça, seja ele por sexualidade, você vai criar uma tríade de outros elementos. Eu não consigo falar de mulheres na política sem falar sobre divisão sexual do trabalho, sem poder falar sobre quais são as mulheres que estão nos cargos de poder, sem falar sobre a diferença de 30% de remuneração que as mulheres têm no Brasil em média, 15% para o estado de São Paulo, que hoje é o estado que tem menos desigualdade de remuneração, mas ainda existe a desigualdade nessa remuneração. Sem falar sobre cuidado dos filhos e da família. Quando você puxa essa linha, você vai ter milhares de outras questões sendo trazidas. E a gente falou aqui hoje ainda de um tema que raramente é colocado em debate, Mari, e é um erro. A questão de saúde mental, a questão psicológica do atendimento. Raramente, quando você vai falar sobre qualquer um dos temas que a gente traz, as pessoas conseguem falar sobre saúde mental e a gente tem que mudar isso imediatamente. A gente tem Urgente. que mudar essa questão. Porque também é um dos elementos que vai dizer se é mais fácil para você estar num espaço ou não. Como é que uma mulher vai pleitear espaço político se ela não consegue estar bem, se ela não tem acesso ao remédio que ela precisa? Aliás, não é vergonha nenhuma. Mária, é uma coisa que eu gostaria até que você falasse um pouco mais. Não existe Claro. vergonha em você utilizar algum remédio se você está bem. Não existe vergonha de você ir para um atendimento. Desde que efetivamente você consiga cuidar de si mesmo, porque ninguém, a questão é, ninguém vai cuidar da sociedade se não cuidar de si mesmo. E a gente admitiu por séculos, por milênios, que quem cuidasse da nossa sociedade estivesse doente. Eu acho que Sim, isso não, foi com o principal certeza. mal. Com certeza, Iri. E isso que você fala, eu sempre gosto de fazer a comparação que é, se a gente tem colesterol, se a gente tem diabetes, se a gente tem qualquer problema físico, a gente vai no médico, a gente conta para todo mundo, nossa, tô com pressão alta, nossa, tô com diabetes, nossa, vou precisar fazer uma dieta, vou precisar tirar trigo, vou precisar, enfim. Se a gente tem qualquer questão de saúde mental, existe esse silenciamento, existe um tabu, né? Existe um tabu. Por mais que as pessoas hoje acessem mais consultórios de psicólogos, e aí principalmente as mulheres, né? O número é maior mesmo das mulheres, acessem, ainda existe aquela vergonha de eu não vou falar como eu vou ser lida, principalmente dentro do mundo corporativo, isso, né? Ai, o que vão pensar, né? Eu acho interessante quando tem algumas empresas que colocam também uma linha nesse sentido para que os funcionários, eu conheço algumas, para que os funcionários possam ligar, tem plantão psicológico para atendimento e coisas nesse sentido, porque como você disse,
é imprescindível. A gente não tem como, né, pensar em produtividade, a gente não tem como pensar em alto rendimento, a gente não tem como pensar isso se a gente não tiver numa sintonia da saúde física com a saúde mental. E o mundo que a gente vive hoje, eu acho que a pandemia, ela trouxe... eu sempre gosto de pensar, Iri, que tudo é bom e ruim. É uma coisa que eu falo muito no consultório para os meus pacientes, né? Tudo é bom e ruim. A pandemia, ela trouxe um aspecto que é muito importante da gente pensar, que é esse momento em que nós, dentro de casa agora, as pessoas que conseguiram, né? Que a gente sabe que isso também é um privilégio, né? Você conseguir ficar isolado, as pessoas conseguiram ficar isoladas, elas estão parando um pouco e olhando para si. E aí uma das lives, porque você em um momento você vai ter que fazer isso, né? Não tem como, né? Você só muda do quarto para a cozinha, para a sala, para o banheiro, sei lá, no máximo no quintal. Então, em algum momento, né, você senta e olha para si. E aí uma das lives que eu fiz sobre saúde mental, a pessoa me perguntou isso. Você acha que os números eles vão subir? Né, de ansiedade, de depressão? Eu estou vendo vários psicólogos com iniciativas de atendimento, inclusive gratuitas, né, para as pessoas nesse momento de pandemia. E eu falei, eu acho que não é uma questão de subir os números, mas o que vai acontecer é que as pessoas vão olhar para a saúde mental como nós deveríamos olhar sem esse tabu, porque nós vamos ser forçados aqui. E isso é uma coisa que eu enxergo numa perspectiva boa, né? Não que a pandemia seja boa, obviamente ela não é, mas essa perspectiva da gente poder parar e olhar um pouco para nós, isso é muito importante. Né? Tem um meme da psicologia, que é quem faz terapia enche o saco, né? Sempre quando eu falo de saúde mental, eu brinco com esse meme que eu recebi uma vez do paciente. Ai, quem faz terapia enche o saco, né? E é verdade, né? É óbvio que não é simples assim, né? Não é simplista assim, mas se a gente se cuida, a gente vai construir uma sociedade muito melhor. Né? Inclusive, quando a gente está falando de saúde mental e a gente pensa nessa perspectiva de gênero, né, como você estava trazendo, né, sobre as mulheres que estão em situação de violência e que o que é duro da diferença dos crimes é pensar que o homem que morre no espaço, né, público, ele não morre por ser homem. Né? Ele é vítima de um crime, né? Então, assim, são coisas horríveis também, ninguém está dizendo que não é, mas é duro que a mulher morre dentro de casa por ser mulher, porque a gente construiu modelos, né, completamente adoecidos. Tanto de masculinidade quanto de feminilidade. Né, de, então a mulher é frágilzinha, senta de perna fechada. Não sei se eu gosto de falar sempre de uma pesquisa eu fiquei muito impactada quando me contaram dessa pesquisa. E eu procuro e não acho. Mas me contaram sobre a pesquisa. Então eu nem sei indicar a fonte. Eu não perguntei para a pessoa e aí passou. Estava em outro estado, não estava em São Paulo. Mas era uma pesquisa feita com crianças de 7 anos, meninos e meninas, e eles perguntavam para as crianças o que era coisa de menino e o que era coisa de menina. E aí os meninos diziam que coisa de menina era ser astronauta, bombeiro, policial, era ser inteligente, várias coisas. E as meninas era ser magra, era andar maquiada, era colocar... Meninas de 7 anos. Era ser magra, era andar maquiada, era passar esmalte, isso eram as coisas de meninas. Né? E aí a gente pensa, os números das meninas nas exatas, os números dos meninos nas exatas, né? Nas ciências, né? E aí a gente vai, quando você começa a olhar esses papéis, aí você fala, o extremo do machismo, da misoginia, né? Que são coisas diferentes, mas enfim, o extremo da misoginia é a violência. Né? Eu vi uma audiência uma vez que a juíza perguntava pro autor de violência que tinha quase cometido um feminicídio com a companheira. Ela perguntava, por que você tentou matar a sua mulher? E ele dizia, porque ela é minha mulher. E se eu não bater nela, eu vou bater em quem, juíza? Ele falava pra ela. E aí então você vê que tinha, na concepção dele, a mulher era dele. Era uma posse, era um objeto. É dele, ele tem esse direito. E aí ele foi pelo caminho de que eu estava educando, eu estava ensinando. Foi assim que eu aprendi. Meu pai batia na minha mãe. Então foi assim que eu aprendi, né? Então a gente tem essa violência de geração em geração, também é um grande problema. Esses modelos de amor. E aí por aí vai, né, Índia? A gente tem... infelizmente a gente tem ainda comer muito arroz com feijão para a gente mudar esses modelos e chegar numa sociedade com uma sociedade no que a gente quer, né? Com menos desigualdades em todos os sentidos.
Se a gente olhar também para o número de mulheres negras, você falou de salário, quantas mulheres negras ganham, então, enfim, Mais né? feminicídio em cima das mulheres negras. Também, exatamente, os números aumentam, porque é isso. Você falou da Casa da Mulher Brasileira, assim, eu tive o grande prazer de estar dentro da formação, porque foi o Instituto Avon que colaborou na formação, quando teve a abertura da Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo. E a gente conversava muito, né, com as funcionárias e tudo mais, no momento de formação ali da Casa da Mulher Brasileira. Foi uma vitória, porque já tinha que ter sido aberta há alguns anos. E a gente estava tentando, assim, eu também vejo a Casa da Mulher Brasileira com um equipamento, né, de políticas públicas, assim, um equipamento maravilhoso, assim, né? Com diversos equipamentos ali dentro para o atendimento, o que não faz com que essa mulher fique se deslocando pela cidade É, inteira, ainda mais São não Paulo, né? tem dinheiro, Uma não tem cidade. dinheiro para se deslocar tantas vezes. Essa é a questão. Sim, exatamente. Então eu vejo, mas eu sempre fico pensando, Iri, é como eu posso estar sendo ingrata, mas é como se eu pensasse assim, tem que ter mais coisas. A gente está falando de São Paulo, é uma cidade que, assim, uma Casa da Mulher Brasileira, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta, né? Ela não dá conta em outros lugares menores, né? Na formação a gente teve a oportunidade de ouvir as idealizadoras, quem abriu a Casa da Mulher Brasileira no Mato Grosso. Elas vieram, a gente convidou, elas vieram, a gente teve a oportunidade de trocar com elas. E assim, uma casa não dá conta de um estado daquele tamanho. Imagina aqui, né? Então eu fico pensando o que mais a gente pode fazer. Então a gente vai passeando, né, nesse caminho da esfera pública, da esfera privada, né? O que mais que a gente pode fazer para que de fato a gente tenha uma sociedade menos desigual? A gente Pois vive numa é. sociedade muito desigual. Eu tô E vendo a aqui gente. o comentário, por exemplo, da Márcia, que o filho dela gosta de boneca e não põe, os colegas não podem saber, gente. É, Isso olha é o o modelo de cúmulo masculinidade. de modelo Tá tudo errado. errado. E eu acho engraçado, Mari, até te complementando, pegando a linha do que você está me trazendo. Por exemplo, existem políticas públicas que elas apoiam as mulheres, mas elas não necessariamente deixam claro o seu aspecto de gênero. O que eu quero dizer com isso? Eu até postei sobre isso hoje aqui no Instagram, porque eu tava revoltada, juro por Deus. Vou te contar o que aconteceu ontem. Eu tava lendo alguns artigos no Instagram, no LinkedIn. Eu gosto muito de ler os conteúdos do LinkedIn. Eu tô achando que eles estão melhorando. Já era bom, mas eu acho que a cada dia eles estão melhorando bastante. E aí eu cheguei num conteúdo, uma área assim. Governo estuda voucher de internet. Governo estuda conceder R$ 15 para famílias de baixa renda, famílias inscritas no programa Bolsa Família, para terem acesso à internet durante a quarentena. E o recurso para isso já viria de um fundo instituído das telecomunicações, que é Ok. específico de baixa renda. Ou seja, o que eu pensei quando eu li aqui? Cara, que demais. Você já vai endereçar uma política pública que já Também. existe esse fundo, vai dar Uhum. um prosseguimento financeiro para isso aqui que vai ajudar a população de baixa renda, porque a população de baixa renda vai se instruir, vai poder buscar emprego depois desse momento, que acho que ninguém tá empregando agora, mas enfim. Vai poder acessar conteúdos de escola, vai poder interagir um pouco mais. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? A população de baixa renda, vamos supor, ela tá morando numa casa super pequena, talvez um cômodo para, sei lá, 6 ou 7 pessoas. Como é que uma pessoa faz quarentena nessas condições? Hum. Ainda mais sem poder ler, sem poder se informar, sem poder dar risada. Mari, eu fui ler os comentários da notícia, porque eu não sei por que eu faço isso. Eu não tinha que fazer Eu isso. Mas imagino. primeiro comentário. Não, a gente só vai poder pagar esses R$ 15 por família se a gente tiver certeza que eles estão acessando conteúdo educacional. Ou seja, vai ter que colocar um rastreamento no que essas pessoas Meu estão Deus. acessando. Primeiro comentário. Segundo comentário, acho um absurdo ter esse tipo de voucher. A nossa prioridade tem que ser educação, geração de emprego e saúde. Tipo, Mari, o foco dessa política é educação, saúde e geração de oportunidade Sim, de renda. Mas tudo bem, deixa eu continuar. sim. Terceiro comentário. Não pode dar internet para a população de baixa renda, porque essas pessoas vão pesquisar bares perto da casa dela e vão furar a quarentena. É. Eu juro por Deus que eu li esses comentários. Aí, Mari, eu falei, eu juro por Deus, eu sou uma pessoa pacífica, mas agora o negócio vai. Agora eu vou cair em cima. Fui respondendo um por um. Um dos comentários, o cara me respondeu o seguinte: eu te agradeço, porque eu não tinha pensado sobre efetivamente
a possibilidade educacional desse conteúdo. Te peço desculpas pelo comentário. Beleza, a resposta foi Ok, ótima. ok, Aí eu ok. fui dar uma olhada numa reportagem que saiu, não é de agora, saiu ano passado no Valor, sobre alguns dados específicos de gênero. O que gera desigualdade de remuneração, desigualdade de acesso no mundo. Uma das recomendações do relatório que a Valor divulgou era que ampliar o acesso da internet para mulheres e meninas faria com que elas saíssem um pouco do gap de possibilidade de emprego, porque as mulheres têm menos acesso à internet, então, consequentemente, elas se inscrevem menos em alguns empregos e, consequentemente, têm menos possibilidade de acessar essa vaga. E, ao mesmo tempo, as aproxima do que a gente chama de gig economy, que são empresas que têm... o esquema de trabalho, ele não é necessariamente aquela carga de trabalho de 8 horas por dia, ou seja, ele tem uma flexibilidade dentro desse contrato. Ou seja, você está falando de um voucher de internet para famílias de baixa renda que vai empoderar mulheres e meninas da família de baixa renda. Ah, não vai empoderar os homens? Vai, mas a questão é que existe um abismo no uso, por exemplo, da tecnologia pelas mulheres. Então, assim, com um recurso pequeno, você vai conseguir Você empoderar muita mulher consegue. na ponta. Só que aí vem aquela questão que eu estava trazendo de tem pessoas que não conseguem olhar o empoderamento individual como uma derivação para o empoderamento coletivo. E isso é um problema. Porque se você for ler os comentários, se você for perguntar para Sim, as pessoas, o que você acha dessa política? Ninguém, infelizmente, poucas pessoas vão pensar em toda a sequência que eu estou trazendo aqui. Só que você precisa raciocinar. Para você efetivamente ajudar as mulheres na nossa sociedade, em primeiro lugar, você já tem quando você fala da questão feminina, quando você traça o perfil, normalmente as mulheres, por questões históricas, por terem sido testadas, por terem tido menos acesso, elas são muito mais esforçadas. Então você não precisa de tanto para empoderar a mulher. A mulher, ela quer sair da situação em que ela está, ela quer ser melhor, ela quer trazer mais coisas. É lógico, tem algumas mulheres que não serão assim, não serão. Mas novamente, vamos sim. pensar a questão do individual para a gente derivar para o coletivo. Então, assim, você pode fazer mais com pouco e você também precisa de mais recursos para outras coisas, isso é inegável. Mas a gente não pode deixar de pensar melhor nas propostas que o governo, seja ele qual for, nos Qual traz. for? Porque a questão é assim, empoderamento não é torcida organizada, tá, gente? Não é porque eu Não. concordo com o governo A, com o governo B, que Sim, eu não vou deixar sim. de analisar política por política. E essa política, por exemplo, que está sendo pensada pelo governo federal, para mim me parece super acertada. E Sim, traria empoderamento feminino nisso. Olha só. sim. Uma política pública maravilhosa, né, Iris? Diga-se Exatamente. de Eu achei, passagem, né? a Eu hora que achei eu falei, incrível também. gente, ainda Não mais eu que sou sabia. super Que fã de legal. tecnologia. Pois é, achei E fora que a bem. gente mata dois coelhos com uma cajada só, né? Porque a gente sabe que os arrimos de famílias também são mulheres, né? Quando a gente está falando Exatamente. de classe D, classe E, a gente também vai reduzir desigualdade aí, não só uma questão econômica, mas também de gênero, né? Porque aí a gente tem Exatamente. várias famílias aí que são, né, de matriarcas. Então, a gente com certeza achei uma política muito, muito interessante. Eu não sabia, não tinha ouvido falar. Que Quando legal. você quiser, entra no meu Insta, é a postagem de hoje. Eu tô meio revoltada da Tá. postagem, mas Não, mas eu entendo que quando a gente fica lê os como comentários, referência. você falando dos comentários, eu lembrei de uma situação, como o poder da informação, né? Isso que às vezes a pessoa escreve e a gente já pensa, ai, odeia as mulheres. A pessoa tá escrevendo isso porque ela odeia a mulher, né? E às vezes não é, às vezes realmente é um lugar de não saber, de fato, né? E você leva uma informação. Eu lembro que uma vez eu fiz uma atuação dentro de uma delegacia da mulher e eu tava lá atendendo e chegou essa mulher em situação de violência e ela fez várias perguntas de como ela podia registrar o boletim de ocorrência, porque ela queria se separar do companheiro, ela sofreu violência há muitos anos. E eu fui fazendo atendimento. E aí ela me contou, porque é uma prática, a gente sempre pergunta, né, que a gente precisa encontrar quando a gente trabalha com violência contra a mulher, o ponto de indignação, assim. Aquele ponto que levou aquela pessoa lá, porque, é porque ela apanha. Não, não, gente. Tem gente que apanha há 30 anos. Só que um dia acontece uma situação com aquela pessoa e ela diz, eu não quero mais passar por isso. E ela procura a delegacia. E isso é um fio que a gente consegue muitas vezes puxar. Né? Então, no atendimento, a gente sempre fica muito atenta, né, a isso. E eu perguntei por que ela tinha ido, e ela disse para mim, porque eu vi no Google que eu sofria violência.
E aquilo foi muito curioso para mim. Eu sempre conto isso, o poder da informação. Eu falei, você viu no Google? Como assim você viu no Google? Aí ela disse, eu não sabia. Porque assim, minhas vizinhas todas apanham. E a minha avó apanhava, e a minha mãe apanha. Então, para mim, era amor. Ela falou, eu não entendia que não era. Para mim, eu só conhecia esse tipo de amor. E aí eu comecei a ler no Google. E aí ela falou, você acredita que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres? E eu achei o máximo aquilo, ela me contando. E eu falei, eu sabia. E ela disse, eu não sabia. E aí eu comecei a ler e descobri que tinha essa delegacia, descobri que eu sofria violência. E eu comecei a falar para minhas vizinhas. E eu comecei a entender que isso não tá certo. E eu achei aquilo incrível, assim, o poder da informação, né? E isso é muito importante. A gente levar a informação, né? E aí ela registrou o boletim de ocorrência, falou, não, eu vou levar adiante, eu vou me divorciar e vou encontrar alguém que não bate em mim, que eu descobri no Google que isso não é amor. Sensacional, né? Gente, que sensacional. Sensacional, Mari. Eu também achei sensacional. A experiência, eu sempre falo sobre essa questão da informação, né? E é muito importante a gente falar sobre o um assunto. elemento a mais pra gente ser a favor do voucher. Devia ter escrito isso pra galera, Mari. Pois é, o voucher, gente, é um... no LinkedIn ali, tipo, meu Deus, eu acho que eu mandei umas 10 respostas, mas enfim. Eu te entendo, Iri, porque às vezes eu faço isso também. Quando eu vejo alguma coisa, eu falo, não, gente, eu vou ficar aqui 40 minutos, mas eu vou responder uns comentários, né? Numa boa, só para levar essa informação para as pessoas. Porque às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa só precisava da informação, ela não teve esse acesso, né? Para pensar essas questões de políticas e de desigualdade, né? Que são muito importantes. Exatamente. Bom, Mari, o nosso tempo está acabando e a gente já falou bastante. E eu queria agradecer por você estar aqui comigo hoje, já que eu não consigo ir tomar um café com você, porque eu estou devendo. Devo, não nego, pago quando puder. Mas que bom que a gente conseguiu estar aqui hoje. Eu te agradeço muito por essa conversa tão engrandecedora. A parte boa de falar com pessoas que... Eu sei que a gente não tem que falar só com quem compartilha os nossos pensamentos, quem compartilha os nossos valores. Mas a parte boa de conversar com alguém que entende os seus argumentos é que ela complementa os argumentos. E eu aprendi muito com você hoje. E eu agradeço muito pela sua amizade, pelo seu companheirismo e por dividir essa luta que é tão nossa e de quem está aqui com a gente até agora. Ah, Iri, obrigada. Foi um super prazer também. Eu também sempre aprendo muito contigo e com as tuas postagens, né? Porque você traz 1000 pesquisas e dados. Irina, rainha das pesquisas e dos números. É uma acadêmica maravilhosa, né, Iri? Você é mesmo sempre me incrível. disseram que os homens, os machistas, não vocês, meninos legais, né? Mas sempre me disseram que os homens machistas acabariam com as mulheres nos dados e na economia. Eu falei, então tá bom. Então eu vou ser muito boa de dado e de economia. E é isso que eu tenho. E você é mesmo, Iri. Eu também super aprendo contigo, adoro. Gente, sigam o perfil da Iri, porque realmente é demais. Viu, Iri? Muito obrigada pela oportunidade da gente muito obrigada poder para todo falar. mundo que esteve aqui. Conheci gente nova. Mari, é sempre um prazer estar com você. E é isso. Obrigada pelas suas considerações sobre questões de saúde mental, que é algo que a gente tem que pensar muito mais. A gente tem que fazer uma só sobre saúde, Iri. Vou esperar seu convite. Mas você sabe você que falou que ia fazer isso, né? Eu quero uma só para falar sobre saúde mental. Vamos esperar um pouco mais e a gente faz. Tá bom, combinado, viu, Iri? Muito obrigada. Meninos que estão aqui também, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.